boa tarde, boa noite para quem for aí. Como correspondente internacional aí do Zombie, ele pediu para eu dar uma palhinha de como é que foi o pré-release do Star Wars Unlimited, que agora terminou, né? E mostrar o baralho que eu usei. Eu acabei terminando 2-2, duas vitórias e duas derrotas. Mas, assim, todos os jogos foram, assim, bem lutados. Não foi nada muito atropelado de um lado ou de outro. Eu fui atropelado por umas cartas em particular, um game ou outro, mas assim, os jogos foram bem competidos, eu achei muito legal. Então fiz um baralho que funcionava, com alguns problemas que eu vou discutir aí. E também vou dar algumas dicas aí pra galera que quiser jogar ou for jogar qualquer outro selado aí de Limited. Tem umas coisinhas interessantes. Então eu fiz o baralho aqui do Boba Fett com vermelho. Tá? Para quem não sabe o deck building, como é que funciona, você escolhe um líder. Os líderes têm que vir no booster, tá? Mas todo booster vem pelo menos um líder. Tem líderes de raridade diferentes, né? Mas em todo booster vem um líder, então você tem pelo menos 6 opções. Você pode tirar o mesmo líder, eu acabei não tirando, mas você pode tirar. No pré-release você também ganha esses dois promos do Luke e do Darth Vader. Você pode usar eles. Como toda promo, é sempre bom perguntar pro organizador do torneio se ele aprova, mas em geral eles aprovam, né? Em geral, para release o pessoal não tem muito problema de usar. Então você já tem duas opções extras aí, mais o que você tirou no booster, né? E aí você escolhe um líder e uma base. A questão da base é que você tem 4 cores, certo? No jogo, mais vilão ou rebelde. Né? No caso aqui, o Boba Fett é vilão. Você pode ter um herói como o Shiro Imwe aqui, que é, né, rebelde. Então, tecnicamente são 6 cores, mas rebelde e vilão sempre tem uma das duas. E aí a outra é uma das 4, que é azul, amarelo, vermelho e verde, certo? E aí, o grande questão é que você escolhe qualquer base. E aí, essas são as bases básicas. Ela não tem habilidade nenhuma, tem 30 de vida. Você tem algumas bases que você pode abrir no booster que tem habilidades. Né? E elas têm raridade, elas são todas raras. E elas têm uma Epic Action que você pode usar uma vez no jogo. Mas ela tem menos vida. No geral, no selado, todo mundo concorda assim, que não vale a pena usar elas, a não ser que você pegue uma muito sinérgica com o seu baralho. Aí você tem que saber o que está fazendo. Na dúvida, vai com 30 de vida. 5 de vida faz muita diferença. Várias vezes meus jogos terminaram assim com 5 de vida de diferença ou menos. Enfim, aí você escolhe uma outra base. Você pode escolher uma base da mesma cor. Isso é relevante porque tem algumas cartas que vão olhar para esses símbolos, ter dois símbolos da mesma cor, como por exemplo o Cunning aqui, né? E a regra do jogo, né? Você pode incluir qualquer carta no seu baralho, mesmo que ela não tenha todos os símbolos do seu, né, líder e da sua base, mas para cada símbolo que você não tem, você tem que pagar 2 a mais na carta, o que é muito. Então a gente evita, né? No caso aqui eu estava querendo usar amarelo e vermelho. Usar uma cor só no selado é provavelmente muito difícil. Né? Algumas cartas são de vilão ou rebelde, elas não têm uma dessas 4 cores. Né? Então, vilão e rebelde você só pode usar se for vilão ou rebelde, até onde eu me lembro. Mas enfim, você normalmente vai querer usar sinergia. Então, meu baralho era do Boba Fett com vermelho, né? Porque acabou que sendo a cor assim que eu achei que estava mais forte para acompanhar. Meu verde também estava legal, tem umas cartas verdes muito fortes que eu vou comentar e que eu achei que valia a pena. Vamos lá, o efeito do Boba Fett é que sempre quando o inimigo morre, você pode virar o líder, ou seja, uma vez por coisa, e desvirar um recurso, né? Uma mana. Isso é bem relevante, porque a ideia do baralho é basicamente fazer o tempo swing bem importante com o Boba Fett. Outra vantagem dele, que diz aqui, né? Quando você tem uma certa quantidade de recursos, você pode botar seu líder em jogo. Né? Você vira do lado do outro lado, ele tem uma carta de personagem. Então, com 5 recursos, você consegue botar ele no jogo. Uma coisa muito relevante sobre os líderes, e que isso é uma coisa que eu notei, que os melhores líderes que eu achei são líderes que entram cedo em jogo. Porque você não paga para baixar eles. Você só chegou nos 5 recursos, você pode botar ele de graça. E isso faz uma diferença muito grande, porque todos os líderes são muito fortes. Então, assim, por exemplo, o Vader entra com 7 recursos, o Luke entra com 6, o Boba Fett entra com 5, o Tarkan entra com 5, tem vários outros. Mas, assim, de longe, pelo que eu vi, a galera até falando e que eu senti jogando, o Boba Fett e o Tarkan são um dos melhores. Que deu, assim, pra sentir que eu vi a galera jogando. Tinha a Sabine Wren, que eu tava bem animado para jogar também. Ela entra com 4 recursos, né?
Mas, naturalmente, como ela é mais barata, ela não é tão forte. Se você olhar os status, ela é 2,5, enquanto o Boba Fett são 2,7, né? Mas a questão dela é que ela monta um baralho muito agro, porque a habilidade dela é dar dano direto na base, inclusive, né, como personagem. Mas aí eu fiquei com medo, achei que seria difícil de jogar direito com ela, e decidi fazer o Boba Fett. E vamos lá. Esse é o setup. Eu disse, eu achei que montar o baralho foi muito mais difícil do que eu achei que ia ser. Porque justamente você tem a combinação de cores, mais o líder, a habilidade do líder. Porque o líder é importante, porque é uma carta que você sempre tem. Então o líder ser forte é relevante. Bastante. Não negligencia muito a habilidade do líder. Assim, se você acha que não é muito forte, não vale a pena. Né? Outro que eu achei que valia, que eu fiquei curioso, porque eu gosto muito do personagem, é o IG-88, mas eu achei a habilidade dele fraca, não achei que valia a pena. Agora vamos pro baralho. Vamos dar uma mexida aqui. Vocês podem notar que eu organizei, tá? Esses são os custo 1. Ali em cima os custo 4. Então eu botei 4 custo 1. 5 custo 2. São todos personagens. Nenhum deles são eventos, né? Ou habilidades ou attachment. Eu botei 4 custo 3. Né? 4 custo 4, 4 custo 5 e 3 custo 6. Tá? Isso é relevante porque assim, ter uma curva é muito importante no jogo. No início você pode pensar que os drop 1s não são muito importantes porque você começa com 2 recursos. E isso é verdade. Assim, eles em geral não são muito fortes. Tem alguns que são, por exemplo, assim, esse Stormtrooper é muito forte. Tipo, ele é um mana 3/1, ele consegue trocar muito bem. Se você põe ele cedo, porque tem vários bichos com 2 resistências que acabam tendo 3 vida, então você consegue trocar bem. T2 custo 1 não é ruim no início, você normalmente consegue agrar, mas o jogo tem muito controle e eu não achei que valeu a pena. Mas ter uma carta espacial cedo faz muita diferença. Porque os terrenos de ground e espaço são separados, né, e criatura só pode. As unidades só podem combater com as unidades do mesmo tipo. Então, espacial é muito forte. Porque tem pouco, tem menos, é mais difícil de acessar. E se você tem muito espacial, contra o seu oponente, ele não consegue segurar. Os 2 matches que eu joguei foram justamente na vantagem do espacial. E os outros todos foram muito perto também nessa vantagem. Então, assim, custo um desses, assim, um que eu achei que underperformou bastante foi o Jawa. Tipo, tem sabotador que destrói todos os escudos, o que é bom. Mas para um custo 1, ele troca mal, ele morre cedo. Assim, eu achei que os custo 1 não fizeram tanto trabalho. Com o Boba Fett, ou pelo menos, na verdade eles são melhores, porque o Boba Fett você recupera um recurso, exatamente, quando você mata alguém. Então você pode fazer algo na curva, por exemplo, um custo 3, né, no turno 3. Aí você troca com um inimigo, ou você bate com um dos seus custo 2 que você desceu no primeiro round. E aí você põe um custo 1 de graça, e isso te dá uma acelerada boa. Mas mesmo depois, assim, jogando, né, depois eu tiraria os outros dois e esses 2 drop 1s, que eu não achei que fizeram muito efeito, e deixaria só esses 2. Né? Custo 2, muito importante. Fazer uma coisa turno 1 é muito relevante. Eu tive uma vez que eu me liguei, não achei nada pro turno 2, assim, e senti muito isso no jogo. Você tem um drop 2, nem precisa ser o drop 2 mais forte do mundo, mas você ter algo assim pra impor alguma presença é importante. Tomar cuidado com alguns drop 2 que são fake, por exemplo, essa aqui, certo? Que é uma carta muito forte, ele é 2 mana, 2/4, raid 1, né, quando estiver atacando, só que ela te obriga a voltar uma criatura aliada pra mão, pra você poder jogar ela. Então ela não é custo 2, porque você não consegue baixar ela no primeiro turno. Então ela é um fake custo 2, eu dei esse mole no início, porque eu achei que não era obrigado a fazer habilidade, né, mas obviamente porque esse é o downgrade da... Você pode usar isso pra vantagem, porque você tem algumas habilidades de on-play que você quer repetir, pode valer a pena, ou você recuperar uma unidade que tem muito dano tomado para baixar ela com vida, né? Tem suas utilidades. Depois, os custos 3. Eu não tirei muitos, então eu usei literalmente o que tinha. Não tinha muita opção. Eu não tenho nenhum upgrade no baralho, mas muita gente usa. Upgrades são tipo encantamentos, artefatos, coisas que você anexa aos personagens. E destruir, efeito que destrói upgrade, que lida com upgrade, é bem importante. Porque tem uns upgrades assim que deixam o jogo muito difícil de lidar, então vale a pena. O brilhantinho aqui do General Veers, ele é bem bom. Se você tem muitos imperiais, ele dá mais um pra todo mundo. Isso é muito forte. Dá pra
Tipo, deu pra sentir, assim, várias pessoas usaram ele, todo mundo que tirou ele queria usar ele, que tava de vilão, né? Porque precisa ser vilão. Tava usando ele. Você precisa também de bastante unidade imperial. Eu até nem tinha muito, eu tinha várias unidades, assim, que não são ali imperial. Por exemplo, essa Mandaloriana, esse não é só um trooper. Mas ainda assim, valeu muito a pena. Teve matches onde ele fez Star. Né? Custo 4, mesma coisa. Eu usei os que tinha, inclusive estou usando um neutro aqui, que é um bicho que não tem nenhuma cor. Uma coisa que eu percebi, assim, os bichos neutros eles são muito fracos, comparado aos que têm cor. Obviamente faz sentido, né? Eles são mais flexíveis entre qualquer baralho. Você vai, tipo, botar eles pra tapar buraco, que foi o que eu fiz, né? Porque eu achei bem ruim. Eles são bem mais fracos que o resto, mas você acaba usando. Né? Esses aqui, os dois que mais brilharam são esses dois, que são dois bichos, né, de espaço. Esse daqui cresce um Imperial, esse daqui entra dando dano, então você pode entrar dando dano, depois crescer ele. Eles fazem um combo muito bom e te ajudam a controlar muito o setor espacial, né, que foi muito onde eu ganhei. Nos custos 5, né, aqui eu tenho duas cópias desse Occupier Siege Tank. É um bicho 5 mana, 5/4 Grit. O bicho ele tem mais 1 de dano para cada dano tomado que ele tem. Eu achei que isso aqui ia ser bonzão. Foi uma bosta. Não uma bosta, né? Mas assim, todas as vezes que ele entrou pra morrer numa troca. O Grit foi praticamente inútil. Ele tem muito pouca resistência pra usar o Grit. Ele entra muito tarde, onde sempre tem alguma coisa que pode matar ele num hit. Né? Então, assim, é mais você querendo trocar com as coisas pequenas e depois dar um porradão. Mas você nunca consegue fazer isso. Pra ser bem honesto, você troca numa coisa pequena, o cara tem outra coisa pequena, troca nele, você trocou 2 por 1, mas em geral não vai valer muito. Não, ele não fez tanto trabalho. Mas os outros dois, muito fortes. O Bosque aqui, eles dois têm Ambush, o que é importante. Ambush você pode entrar atacando alguma coisa, então eles meio que contam como remoção. Que é meio que um haste, mas só pode atacar a unidade, você não pode atacar a base. Mas aqui o Bosque ainda tem o upside de toda vez que você joga um evento, dá 2 de dano. E os eventos são importantes. Então ele é uma ameaça muito grande, todo mundo quer remover ele logo. E por ele ter 5 de vida, né, ele não é muito fácil de trocar. Ele troca com bastante coisa, ele é bem bom. A mesma coisa pro Syndicate Legends, que os dois têm uma sinergia muito forte com o Boba Fett, né? Que eles entram matando alguém, e aí com a habilidade do Boba Fett, você pode recuperar um recurso. Você gasta 5 para baixar ele e já recupera 1 quando ele troca com alguém, quando ele mata alguém. E eles são 5 mana. Então quando você descer eles, você já vai descer o Boba Fett, que no ataque dele, vocês podem notar, quando ele completa o ataque, se um inimigo saiu de jogo nessa fase, você pode recuperar 2 recursos. Só que a grande coisa legal é que seu herói sempre vem pronto e podendo bater no mesmo turno. Mesmo se ele tiver usado essa habilidade. Então você pode usar essa habilidade, botar ele, bater e recuperar mais 2. Então você recuperou 3 recursos no turno 5 por causa desses dois aqui. Era um negócio que eu não conseguia fazer com o tanque, mas conseguia sempre fazer com eles. E isso é um tempo swing muito forte. Consegue recuperar muito o jogo onde você está atrás. E por último, a curva alta, que são as cartas custo 6. Muito importantes, todas elas são fortes. Eu não vi uma carta custo 6 assim que eu achei ruim, né? Vou deixar essa aqui por último, né? A TST 6/7 atropelar, uma máquina, morri para vários, matei com vários. Outro que performou bem até demais esse Ruthless Lader, né? É um espacial, já vale a pena não é por causa disso, que eu disse, é difícil ter mais unidade. E ele ainda tem, quando jogar e quando morrer, dá 2 de dano na base inimiga e 2 de dano numa unidade. Isso é muito forte. O acontecer quando morre, se o cara tá perto de morrer, o que com 6 manas em geral, se você tá sendo muito agressivo, acontece. Se ele matar esse cara, ele morre pra 2 de dano, às vezes. Já aconteceu de eu ganhar do cara porque ele não conseguia remover isso, então eu ganhava ou batendo com isso, ou se ele morresse, eu ganhava matando. Então tem como resolver, você tem como dar bounce pra mão, fazer outras coisas. Bem, dar bounce é ruim porque eu vou jogar de novo, né? Mas você tem outras formas de remoção que não fazem o quando defeated, mas é incomum. Você normalmente vai sofrer o efeito de perda dele. E a grande estrela da noite, que é o Fire Splay, né, que obviamente, né, é a nave do Boba Fett. Então se você tem um Boba Fett ou um Jango Fett como líder ou unidade, isso é muito importante, porque líder quer dizer que eu não preciso ter ele na mesa, ele pode estar só como líder, então essa habilidade está sempre funcionando. Então isso entra ready, ou seja, ele entra podendo atacar. Isso é muito forte, porque no jogo a maioria das unidades não pode entrar atacando a base. Todas as unidades que entram batendo são as unidades de ambush, só podem bater em inimigo. E aí isso aqui bate no turno que entra por 5. E ela tem 6 vidas. Então, assim, é difícil de remover. É um espacial, então muito difícil do outro jogador ter, por exemplo, um sentinela, que é algo que protege os seus
a sua base e seus outros personagens. Ele ainda tem a habilidade de pagar 2 e virar um non-unique unit, mas assim, nunca usei isso. Parte importante é que ele era um bicho que bate 5 no espaço que entra em pé. Então, várias vezes, assim, o jogador achava que estava vivo, ele tava, sei lá, com 10 de vida ou 8 de vida, e aí eu tava com todas as minhas cartas viradas, eu tava com 6 mana, mas assim, se eu baixasse alguma coisa, ia entrar virada, né? Porque tudo entra virado. Só que aí eu baixo isso, bato 5, no meu turno, ele morre na próxima porrada. E aí muita gente não tem como lidar, é complicado, como eu disse, ele é difícil de remover, 6 é bastante vida, e a parte espacial é difícil, e normalmente você não baixa ele só tendo nada na mesa, né, você vai bater com outras coisas, então você põe meio que um checkmate no oponente, muito fácil com isso aqui, porque pouca gente espera. Só que você precisa do Boba Fett como líder, ele ainda é uma carta boa, se você não tiver o Boba Fett, sim, 5, 6 espacial é bom, sempre, né, e aí vale a pena. E aí, falando de Sentinela, falar de algo importante, eu dei azar na pool, né, dessas cores, eu só tinha um Sentinela, ele ainda era condicional, eu tinha que ter outra unidade amarela, mas vocês viram que eu tenho bastante unidade amarela, né, essa tem Sentinela. Sentinela é que unidade nessa arena, isso é importante, então ele é de ground, então ele só protege quem tá no ground, então unidades da arena não podem atacar as suas unidades sem Sentinela, ou seja, todas as outras, ou a sua base, tem que bater nele primeiro. Sentinela é muito importante para você proteger personagens importantes, tipo Veers, que, né, cresce todo mundo, ou até o seu líder. Eles são muito relevantes, eles forçam, entortam o como o jogador tem que jogar. Ele tem que jogar diferente porque você baixou um sentinela. Eu levei porrada pra muito sentinela, né, e foi isso. Então, esse é o baralho. O jogo foi muito divertido, a galera foi muito legal. Tive umas participações muito maneiras, assim, os jogos foram super interessantes. É o que eu falei, deu pra sentir que o Boba Fett e o Tarkan são, assim, líderes bem fortes, bem relevantes. O pessoal usa também bastante a Leia Verde. Eu não achei ela ruim, né? Ela tem a habilidade que você meio que faz 2 ataques em um ataque só que só pode usar unidades com subtipo rebelde. Isso é bem importante, é uma restrição bem válida. Apesar de que se você tiver bastante, ela também entra naquilo que eu falei, ela é custo 5, ela entra cedo, né? E o outro lado dela é a mesma coisa. Tipo, quando ela bate, você pode bater direto. Isso aí não é tipo bate sem virar, você não ganha um ataque extra. O que acontece é que você faz na mesma ação. Isso pode fazer muita diferença porque o seu oponente não tem a oportunidade de responder. Inclusive teve uma vez que eu quase morri, porque isso aqui você pode fazer 2 ataques, né? Você normalmente conta, ele me bate uma, eu não morro, eu bato outra, ele morre. Só que se você às vezes bater com 2 unidades de uma vez, você mata o cara uma ação antes do que ele espera, isso dá merda. Vamos lá. Algumas outras menções honrosas de coisas que aconteceram. A primeira é esse Snowspeeder, que é muito relevante, ele é um ground, e ele mostra uma parada que é muito importante, pessoal. Presta atenção se a unidade é ground ou space. Você pode ter coisas que parecem uma nave, mas são de ground, porque isso gerou algumas confusões em alguns matches e teve gente que perdeu por causa disso. Então toma muito cuidado no que é ground, no que é espacial, né? E essa daqui, ela entra batendo, né, com ambush, e ela ainda pode virar um veículo. É por isso aqui performou muito bem. Teve uma partida assim que eu quase perdi, porque o cara conseguiu ficar virando minhas unidades quando atacando com o no speeder antes de eu conseguir bater. Foi muito difícil, porque eu tenho bastante veículo no deck, né? Aí, outra carta que é muito perigosa. Então, assim, é azul e vilão, é específico, mas 1/4 Grit. Esse bicho me destruiu num jogo contra um Tarkan. Esse bicho ganhou o jogo sozinho, os 3 matches, né? Então, assim, porque é muito difícil você no turno 2 baixar algo que troca com ele, né? Você normalmente bate no máximo 3. Mesmo custo 3, vocês podem olhar aqui, eu no custo 3 não tenho nada que bate 4. Então ele vai trocar, normalmente com seus bichos de defesa 1, ou mesmo com um bicho de defesa alta, ele vai bater, mas ele normalmente vai bater de defesa baixa, e ele vai crescer. Por causa do Grit ele ganha ataque. Ele não ganha vida. Mas o Tarkan torna ele mais forte justamente porque o Tarkan põe marcador +1/+1. Então ele vai crescer a defesa e fica muito difícil de remover esse bicho se você não tem coisa pra remover. Então, assim, são 2 cartas que eu achei que performaram muito bem. Uma outra que performou muito bem, eu não tirei, é um evento verde, custa 5. Acho que é alguma coisa barrage o nome. Custa 5, você dá +2/+2 pra uma unidade, depois ela causa dano igual ao poder dela, distribuído como você quiser. Eu perdi
vários jogos pra isso. Contra o jogo contra o Tarkan, ele ganhou. No segundo match, ele jogou 3 dessa, tá certo que até 3 é bizarro. Mas assim, eu levei isso de todas as pessoas que tinham verde e todas as vezes fez uma puta diferença no jogo. Agora os eventos, né, que eu joguei. Eu joguei aqui, alguns eu me arrependi, mas tem uns muito bons. Waylay retorna uma Lone Leader Unit para mão, muito bom, porque pode remover bicho com marcador, bicho com encantamento, assim, mesmo que o cara jogue de novo, é muito relevante. Pode retornar os sentinelas para mão, então isso aqui é melhor do que parece. Eu não achava muito bom, mas a galera comentou que era, eu usei, muito bom. Compra de carta, eu achei muito ruim. Porque todos os matches, eu tive matches longos onde a gente praticamente se decou, terminou o baralho, mas é muito difícil você ficar sem carta na mão. Porque tem uma hora onde você para de botar recurso. E aí você começa tecnicamente a comprar 2 cartas por rodada. Eu nunca usei essa carta. Sim, teve momentos na minha vida, ela tava na minha mão, eu nunca usei essa carta, porque eu sempre tinha outras coisas mais úteis pra fazer. E tipo, no final do jogo, você achar uma carta que não faz nada é muito difícil, o jogo é bem apertado. Isso aqui eu achei bem ruim. Eu não consegui usar. Eu consegui usar uma vez o sabotador pra ganhar, mas o jogo já tava meio ganho, então não foi isso que ganhou. Dá mais 2 mais 0 pra um trooper é bom, só que te limita pra ser trooper. Saboteiro é bom porque destrói shield, isso é importante. Mas assim, só vale a pena usar se você tiver praticamente só trooper. Porque eu várias vezes fui pego assim, sem nenhum trooper na mesa, e isso daqui não dava mais 2 mais 0, só dava o sabotador, o que era bem ruim. Surprise Strike funciona bem. Isso daqui basicamente você faz um ataque com mais 3 mais 0. É bem bom para você usar um bicho custo 1 ou 2 para trocar com um bicho maior. Faz 2 cartas por uma, mas assim, é relevante, você nem sempre tem as escolhas para fazer a carta. E de novo, é uma carta que funciona muito bem com a habilidade do Boba Fett de desvirar, né, 2 recursos. Você pode atacar com ele, desvirar os 2 recursos que usei, ou usar isso primeiro, baixar ele, atacar, desvirar esses 2 recursos, e aí baixar um bicho maior. Muita sinergia com o baralho. Force Choke, 5 de dano, se você controla uma criatura de force, né, você custa 1 a menos. É bom, é uma remoção, 5 de dano, só que o dono da carta compra uma carta. Ser não veículo é importante, porque às vezes você quer matar um veículo e isso daqui não faz nada. E comprar uma carta é muito relevante. Eu falei, né, assim, eu achei que a carta de comprar carta não era muito boa, mas assim, no início, é uma remoção, custa 2, mas você usar no início do jogo é muito ruim, porque ter a opção no início do jogo é muito forte. Então, assim, dar carta pro outro jogador nos primeiros rounds achei cruel. Por último, em Maximum Firepower, que eu tava usando a Borderless aqui, dando um flex básico. Muito forte. Você precisa ter bicho na mesa, mas é a versão vilã da carta verde que eu comentei. Só que ela só acerta uma pessoa. Só que você pode somar o poder de 2 unidades imperiais e dar numa unidade inimiga. Muito bom pra matar líder. Porque quase todos os líderes, assim, tem bastante vida pra eles ficarem na mesa. É uma carta que, em geral, você consegue responder qualquer líder com ela. Se você tiver pelo menos umas 2 unidades imperiais na mesa, com 3 de ataque, você dá 6 de dano, o que é bastante coisa. E não é muito difícil ter 2 unidades com 3 de poder quando o inimigo faz coisa. Lembrando que ela pode estar virada, então isso aqui é bem bom. Tá isso aí, pessoal. Uma coisa que eu achei legal é que você pode ter todas as cartas assim, borderless, inclusive os líderes. E você pode ter borderless e foil juntos na mesma carta. Que inclusive eu vou dar um flex nessa belezinha. Que é um Redemption. É uma carta rara que veio borderless e foil. Ficou legal. Era uma carta muito forte. Uma das coisas que me fez pensar de jogar de rebelde. Com o azul, né? Porque custa 8. É uma sentinela no espaço. Cura 8 de dano de várias unidades. Isso pode fazer muita diferença. E ainda dá dano para uma unidade. Né? E então dá dano nela, né? Mas assim, ela absorve o dano dos outros, mas como eu disse, ela é espacial. Se o cara não tem nada no espaço, você cura todos os seus grounds, o que é muito forte. Mas enfim, né? Só queria mostrar que é bonito. E isso aí, pessoal. O vídeo já ficou gigante. E aí, segue o baile.